Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos mudar um pouquinho a nossa estrutura da aula. Eu tomei a liberdade de me organizar um pouquinho mais com relação a essa parte de fundamentos, porque como vai ser a última abordagem dos fundamentos e das habilidades motoras do voleibol, eu preferi fazer desta forma. Primeiro, relembrando algumas aulas que nós já trabalhamos, alguns fundamentos que já foram trabalhados na parte teórica e também na parte prática, mas também finalizando esse módulo e dando algumas sugestões de atividades, até porque, como foi dito lá nas primeiras aulas, o objetivo da disciplina não é formar atleta, até porque quem quiser se especializar um pouco mais na modalidade de voleibol vai ter que buscar cursos e alguns materiais que subsidiem essa formação de vocês mais aprofundada. Hoje nós vamos trabalhar as modalidades mais específicas do voleibol, e aí nós vamos começar pela... Eles abordam a parte de a posição básica, né, de expectativa, os deslocamentos, o toque de bola, no caso o toque por cima, né, e a manchete. Esses fundamentos foram abordados e tem mais o saque aqui, né, tem mais o saque. Esses fundamentos foram abordados na aula do dia 24/2. Nós também abordamos na aula do dia 14/3 a cortada, a largada, o bloqueio e a defesa. Os fundamentos da aula anterior, nós conseguimos visualizar eles na parte teórica e também conseguimos abordá-los na parte prática. Se não me engano, nós tivemos uma aula uns dias depois, no Colégio Madre Belém, que é agora o Colégio Militar, e ali nós conseguimos fazer um trabalho específico de deslocamento, toda a sequência pedagógica do toque, da manchete e do saque também. Hoje nós vamos trabalhar a revisão desses fundamentos com alguns vídeos, mas o principal, pessoal, é que vocês precisam sair hoje com a ideia de que vocês já têm um conhecimento básico, mas o que habilita vocês também a procurarem alguns subsídios na literatura, artigos, vídeos, para que vocês não fiquem apenas nas aulas. Como nós estamos com uma dificuldade muito grande de termos a parte prática, pela situação que estamos atualmente de isolamento social, então eu fico um pouco preocupado com essa parte prática. Eu sou um cara que sou muito da prática, a minha formação ela é teórica, mas ela também é bem mais prática do que teórica. Isso eu sempre deixei claro desde os primeiros dias de aula. Os outros fundamentos que nós abordamos depois, esse sim, eu não consegui fazer a abordagem de uma forma prática, como foi feito na escola. Nós tivemos a parte teórica, onde foi conceituado o que é uma cortada, o que é uma largada, bloqueio, defesa. Porém, se não me engano, uma semana depois eu disponibilizei para vocês uns vídeos que mostravam nesses vídeos, de uma forma aí sim prática, o que se caracterizava: a cortada, o bloqueio, a largada e a defesa. É claro que o fato de vocês estarem visualizando no vídeo dificulta um pouco o executar do movimento e até mesmo algumas correções. Mas isso, infelizmente, nós não conseguimos solucionar
pela situação que estamos vivendo até hoje, e pelo que eu sei, não temos aí uma previsão concreta de reinício. Pois bem, então abordado já esses dois trabalhos, né, que foi a aula do dia 24/2, do dia 14/3, hoje nós vamos entrar num tema que é a automatização desses movimentos. Ou seja, nós vamos pressupor de que todo esse processo de iniciação ele esteja acontecendo e ao mesmo tempo esteja acontecendo de uma forma tranquila, harmoniosa, de uma forma organizada dentro de um processo de ensino-aprendizagem. Então, como é sabido pelas teorias da aprendizagem motora, que para que haja estabilidade na execução dos movimentos, é necessário, pessoal, que a prática e a repetição ela realmente aconteça, porque consequentemente a isso, nós teremos a automatização dos movimentos, principalmente nos esportes coletivos. Os esportes coletivos, eles têm uma particularidade em si, que nós conseguimos fragmentar e fracionar muitas vezes os fundamentos. É claro que a criança, quando está lá em um processo de iniciação desportiva, ela precisa ter algumas capacidades físicas, algumas valências físicas que não dependem apenas do professor de voleibol, mas que dependem muito do professor de educação física. Então, estar hoje com a condição de ter um repertório motor adequado para a prática desportiva, e aí entende-se que a idade para que se possa iniciar isso seria a partir dos 9, 10 anos, é muito importante. Então é de extrema importância que a gente consiga valorizar o profissional, o professor de educação física na escola, porque a partir dessa aula do professor, a gente consegue ter uma gama de capacidades físicas e motoras adquiridas nos meninos para que o nosso trabalho de iniciação ele seja facilitado. Eu venho também de uma ligação muito forte com uma modalidade coletiva, que é o basquetebol. Porém, o processo de iniciação ele é global, ele é fracionado e isso não tem muita diferença de uma modalidade para outra, toda essa sequência pedagógica. É claro que o que diferencia são as formas de ensinar o vôlei, as formas de ensinar o handebol, o basquete, o futsal, o futebol de campo, principalmente essas modalidades coletivas, né? Então, pessoal, uma vez corrigindo o movimento, nós partimos para a repetição. Ou seja, a repetição do movimento é que nos vai dar a automatização de uma forma mais real. Eu me lembro que nos primeiros dias das nossas aulas, eu fiz uma abordagem de uma aula que falava sobre o processo de aprendizagem motora, e ainda o título dela é O que muda com a prática. Então, realmente, o que muda com a prática é a motivação, porque à medida em que o menino, o aluno, começa a ver que ele está conseguindo fazer aquele movimento, que ele está saindo de um estágio e indo para o outro, isso gera uma motivação no menino, no professor, para que se possa cobrar um pouquinho mais nessa sequência, nesse processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Então, moçada, à medida em que ele passa a repetir várias vezes, a ação ela é automatizada, o que libera a atenção do executante para outros estímulos do jogo, que seriam os outros fundamentos. Então você começa a somar um fundamento com o outro. O voleibol ele tem uma particularidade em relação aos outros esportes coletivos, que é um tempo de reação da bola. Então muitas vezes a nossa reação corporal ela depende muito do tempo e da altura em que a bola se encontra. Quando a bola está mais alta, você tem um tempo maior para chegar nela. Quando a bola está mais baixa, você tem um tempo menor para chegar, para conseguir dar a manchete ou executar o toque.
Então, o voleibol ele tem essa particularidade que os outros esportes coletivos não têm. Pois bem, mas que fique claro que nesse processo e nessa fase, a automatização ela é muito importante, principalmente através dos gestos repetitivos. E aí nós precisamos sim corrigir, mas nós não precisamos corrigir em excesso, porque aquilo que a gente conseguir ganhar em um dia de aula e ganhar no outro e no outro, isso durante um período de 40, 60 dias, isso vai com certeza fazer com que esse processo fique mais claro e mais palpável. É por isso que eu digo, se a gente tivesse a oportunidade muitas vezes de fazer o antes e o depois, através de vídeos, seriam muito interessantes, mas eu sei que é muito difícil também. Então, pessoal, vamos dando sequência ao nosso próximo slide, né? Por exemplo, alguém que está aprendendo um toque, né? E aí vem um exemplo, um toque por cima. Ele está preocupado com a posição das mãos, ao entrar embaixo da bola, semiflexionar as pernas, os braços, para estendê-lo no movimento apropriado. O objetivo desse processo, sim, é fazer com que o aprendiz automatize a habilidade motora executada corretamente, né, e aplicá-la em uma dinâmica do voleibol. De nada adianta o aluno saber executar a técnica muito bem em um exercício contra a parede, porque na verdade contra a parede é que ele não vai jogar. Ele vai jogar contra um adversário, ele vai aprender a fazer esse trabalho contra um adversário. Então é sempre bom nessa sequência pedagógica nós executarmos esses fundamentos de toque, de manchete, de recepção, sempre em duplas ou trios, né? E aí depois nós vamos ver lá na frente alguns slides que relatam um pouco sobre a ideia do mini voleibol, que são fases de aprendizagem, que nós vamos comentar um pouquinho mais lá na frente. Mas então que fique claro, pessoal, que dentro dessa automatização é interessante nós sempre colocarmos a real situação mais próxima que eles vão viver em quadra. Ninguém vai jogar contra uma parede. É claro que em um processo bem de iniciação básico, você até pode tentar corrigir um pequeno detalhe contra a parede. Mas no momento em que isso já aconteceu, tira esse menino, né, tira essa criança daquele movimento isolado e tenta colocar ele num movimento mais macro, que é o deslocamento para um lado, para o outro, o estímulo visual, porque ali também ele não tem uma visão periférica da quadra, do seu colega, ele tem uma visão da parede. Então é sempre importante a gente tentar fazer também essa leitura, porque depois é mais difícil de você corrigir os outros processos, certo? Então, galera, de uma forma utilizada para o ensino do voleibol, a gente sempre opta pela forma mais lúdica, que aí foi onde eu citei um mini voleibol, mini vôlei ou mini voleibol. Essa ideia surgiu de uma linha de autores que defendem que o aluno deve aprender jogando. Eles também afirmam que os alunos deveriam ter a oportunidade de tocar o máximo de vezes na bola. E para isso, a redução do campo de jogo e do número de participantes seria o ideal. É claro que se você quer fazer desse processo de ensino-aprendizagem, seja do voleibol, do handebol, né, do futebol, do futsal, até mesmo do basquete, se você conseguir reduzir, num primeiro momento, a sua área de ação, você vai fazer com que os meninos toquem mais vezes na bola. Toquem mais vezes na bola, consigam fazer os seus deslocamentos e assumam sim a responsabilidade. Porque quando você tem 2 contra 2, 3 contra 3 jogando, você tem mais possibilidades que esses meninos consigam tocar na bola e serem sujeitos desse processo de ensino-aprendizagem. É claro que é interessante também você fazer esse cuidado, porque aqui o autor fala, né, que aprender jogando. O fato de aprender jogando não quer dizer que você tenha que isolar o fundamento. Você pode isolar o fundamento da manchete, isolar o fundamento do toque, né, até mesmo os outros fundamentos que são importantes, né, o saque, para que o jogo tenha essa dinâmica.
Porém, no momento que você identificou que os meninos já estão conseguindo fazer com que esse fundamento já possa ser compartilhado em dupla ou em trio, aí sim já é a ideia, a hora de tirar desta fase estática e colocar em movimento. No mini voleibol, pessoal, a quadra ela é dividida sempre em partes menores, né, e a bola é trocada por uma mais leve, ou seja, ela é uma bola também um pouco mais lenta, para que a pessoa, para que os meninos consigam chegar mais rápido na bola. E isso é legal porque todos os esportes coletivos dentro desse processo de iniciação esportiva eles sofrem adaptações. Ou seja, o voleibol você tem a rede mais baixa, tem a bola é menor e mais lenta, você tem a rede mais baixa e o campo também, a quadra, ela é dividida em espaços menores. Se você for para o handball, você vai ter o mini handball. A bola é uma bola menor, a quadra ela é reduzida, o tamanho da trave também, e as linhas de ação do jogo também são reduzidas. No basquete é a mesma coisa. Você passa a ter uma tabela de mini basquete, que é bem mais baixa que a tabela oficial, você tem uma bola mais leve, né, e você tem a possibilidade de conseguir fazer com que essas crianças, aos poucos, consigam fazer com que o esporte seja inserido dentro da vida delas de uma forma mais lúdica. Porque é muito gostoso você aprender e aprender brincando. Então, galera, como nós estávamos falando anteriormente, né, ele é indicado para crianças de 9 a 11 anos, né, de uma forma que eles joguem 2 contra 2, de 10 a 12 anos já podem ser jogados 3 contra 3, e de 11 a 13 anos já podem ser jogados 4 contra 4. Essa metodologia de iniciação, ela privilegia o jogo, né, e a forma de corrigi-la dentro do jogo adaptado. Então, a gente tem que ficar esperto, porque esse jogo, galera, nada mais é do que um jogo adaptado. Então é importante que a gente entenda que esse processo de iniciação, ele parte do jogo adaptado. Deixa eu só ver se está gravando aqui para mim não... Está gravando. Então, galera, vamos lá. Vamos para o próximo slide, né? E aí sim, galera, nós vamos ter uma sequência pedagógica para isso. E a etapa da sequência pedagógica é a que vai fazer com que o aluno tenha o primeiro contato com a execução técnica. Ou seja, a divisão dos fundamentos básicos do voleibol serão executados em uma sequência pedagógica seguindo sempre esses passos. Primeiro, a execução da parte do fundamento parado e sozinho. E aí é que eu falo que é interessante a criança ter um contato com a bola, e aí não precisa ser especificamente a bola de voleibol. Aqui nós podemos adaptar, aqui nós podemos pegar uma bola um pouco menor, podemos pegar uma bola de borracha, que são aquelas bolas de iniciação, número 10, número 12, para que a criança consiga ter, e que nós, como professores, né, possamos dar uma condição para que as crianças possam tocar mais vezes na bola. Então fazer sempre exercícios, primeiro sozinho, fila, para que a pessoa, para que a criança consiga executar esse movimento sozinho, para que ela consiga executar ele de uma forma mais, primeiro estática, parada, depois em movimento, fazendo esse mesmo movimento já seguindo uma caminhada ou uma pequena corrida, para que ele possa se familiarizar com o fundamento. E aí não tem problema nenhum, a gente pode fazer o fundamento de toque parado, podemos fazer o fundamento de toque caminhando, podemos fazer o fundamento da manchete parada, da manchete caminhando, depois podemos fazer como a gente fez lá naquela aula lá no Madre Belém, em dupla, jogando uma bola para o outro, fazendo com que a gente possa ter essas reações de lateralidade também, de noções de espaço, espaço e tempo da bola, estímulo visual. Isso aí passa a ser muito importante nesse processo de ensino-aprendizagem.
O segundo passo seria a execução em movimento, como já foi falado. Você pode fazer caminhando, correndo, tentando fazer com que as crianças passem a ter esse trabalho de uma forma mais dinâmica e não estática. E o terceiro passo, galera, seria a execução desses fundamentos em dupla ou trio. Aí sim, tentando fazer com que isso acontecesse de uma forma mais dinâmica, visando sempre o processo de iniciação ao jogo. Aí vocês vão perguntar para mim assim, pô professor, mas desse tempo para esse tempo aqui, quanto tempo demora? Eu não sei, é aquilo que eu falei no início da aula. Isso vai muito também do grupo que você tem na mão e do repertório motor que essas crianças têm. Porque tem muitas crianças que vão ter dificuldade que vão precisar realmente do auxílio do professor. E também do auxílio dos meninos que têm um conhecimento um pouquinho maior. Nesse processo de ensino-aprendizagem, galera, não fiquem preocupados com isso. Algumas crianças vão aprender primeiro, outras crianças vão demorar um pouquinho mais para aprender. Agora, o ideal é que essas crianças que já aprenderam primeiro, elas precisam serem parceiras. Muitas vezes eu costumo fazer isso, eu sempre pego aqueles que já pegam aquele feeling rapidinho desse fundamento e já coloco junto com os meninos que têm uma certa dificuldade, para que ali também fique um pouco da presença do professor na atenção que você dá para esse menino que tem essa dificuldade, aonde o menino que tem a facilidade vai conseguir ajudar. Uma coisa importante, nessa fase, essa meninada aprende muito pelo estímulo visual. Então é importante nós cuidarmos disso. Importante o professor saber demonstrar o gesto correto e sempre pegar alguns alunos também como exemplo para poder ajudar a demonstrar. E aí sim, a quarta fase seria a execução dos fundamentos de uma forma coletiva, através de mini-jogos ou atividades pré-desportivas. Aí já seriam a soma desses fundamentos. É claro que todo esse processo de transição, ele pode demorar às vezes 60, 90 dias, desde um processo de iniciação. Isso nós tendo aula 2 vezes por semana, que geralmente é o que acontece em escolinhas desportivas. É claro que à medida em que você tiver mais tempo de prática, mais rápido nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. E esse método, pessoal, ele vale para todos os fundamentos do voleibol, em uma sequência de aprendizagem, não só do voleibol. E eu citaria aqui também os outros esportes coletivos também, como já foi falado. Vamos passar para o nosso próximo slide, que agora nós vamos ver uma sequência de vídeos que eu vou passar no final. E esses vídeos, galera, eles vão fazer essas demonstrações, que são as demonstrações dos fundamentos do voleibol, no vídeo 1, as demonstrações dos fundamentos de voleibol no vídeo 2 também. Nós vamos ter no vídeo 3 uma sequência e planejamento do mini voleibol. Nós vamos ter no vídeo 4 um jogo de mini voleibol, aí sim é um jogo mais adaptado, segurando a bola. E no vídeo 5 um jogo de mini voleibol mais avançado, porém em forma de fixação dos fundamentos, já em fase de aperfeiçoamento. Ou seja, aqui nós vamos visualizar todo o processo de sequência pedagógica do ensino do voleibol. E aí eu sugiro vocês, como eu falei no início, como nós não estamos conseguindo ter a parte prática, especificamente eu, professor, e vocês, os alunos, montando as atividades e fazendo todo aquele processo de organização das filas, das atividades, das demonstrações, das correções, eu peço para que vocês, claro, tentem buscar alguns subsídios também em materiais como vídeos, livros ou materiais específicos de voleibol, porque com certeza no momento em que passar tudo isso, a primeira coisa que eu quero é fazer com que a gente vá mais para a parte prática. E a partir disso nós vamos também, depois dessa parte de fundamentação da modalidade do voleibol, nós vamos passar para um outro módulo, que aí sim é o ensino do jogo na pura essência com relação à rotação, às posições dos jogadores. Claro que isso é um processo um pouco mais avançado, mas o principal
como eu falei para vocês, é isso, é a gente começar a entender e saber ensinar, porque tem coisas que a gente só aprende fazendo. E eu sei que muitos de vocês têm uma dificuldade com algumas modalidades coletivas porque não tiveram muito isso na escola. Então a função nossa aqui é tentar dar esse subsídio para que vocês consigam também, pelo menos, saber o que vocês vão pesquisar e a forma como vocês vão pesquisar e quais seriam esses fundamentos para que vocês possam se qualificar também. Mais ainda, tá bom, galera? Então vamos lá. Se não me engano agora é o nosso vídeo 1, então eu vou abrir a tela cheia aqui para que a gente possa visualizar esse vídeo 1 e depois o vídeo 2, tá bom?